Cada segunda casa será maior do que a primeira. Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Eu enviei alguns dias atrás a imagem de um leito com uma decoração nas fronhas e nos lençóis de serpentes e cobras. E essa imagem ela é muito forte e ela fez menção, à minha cabeça do que se tratava aquele leito. Até porque eu vi essa imagem numa rede social, mas não mencionava nada da palavra. E eu salvei essa imagem e eu fiquei ali olhando e depois assim de uns dias eu estava excluindo algumas fotos da memória do celular e o Senhor ele me chamou a atenção perguntando como estava o meu leito. E eu corri o olho para a esquerda, para a direita e pensei, como anda meu leito? Então o Senhor falou ao meu coração e foi muito forte, amadas, porque muitas vezes nós olhamos para o leito e no período em que muitas estão, ou estão num período em que tudo está aparentemente bem, mas o Senhor ele falou para mim, o que você entende por esse ninho de cobras, por essa serpente que aparece nesse leito, nessa imagem, embora seja apenas desenhos, ilustrações. E eu não tive resposta para o Senhor, e foi quando ele me fez lembrar da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, em que fala que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo e que o Senhor, o nosso Deus, a criou. E ela vai lá e ela instiga a mulher dizendo que se ela não comeria da terra, da fruta que estava na árvore ali. E Eva fala prontamente para a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amados, nós, num determinado período que passamos nas nossas vidas, principalmente no período em que estamos com o casamento abalado, que estamos buscando um conserto no casamento, nós olhamos para a figura daquele que está fora e nós procuramos ali, naquela figura daquela pessoa, na identidade da pessoa, achar todos os consertos na vida dele e buscamos as razões que levou o casamento ao estágio em que se encontra. Nós não paramos para pensar que pode estar comigo também, pode estar na vida daquele que ficou. Quando você olha para a vida do seu próximo e você vê aquele pecado notável, aquele pecado
que visualmente, né, todos enxergam, no qual você não olha para si e busca ver os pecados ocultos. Sim, embora o pecado do cônjuge seja visível, eu também tenho o meu pecado oculto. Eu também tenho as minhas razões, os meus achismos e os meus conceitos que, ao meu entender, eles estão certos, eles estão corretos, não há nada para se consertar, mas na verdade é. Vocês sabiam que a nossa cama, sim, a cama que nós dormimos, que todos os dias nós nos deitamos, ajeitamos o travesseiro, deixamos o travesseiro da maneira certa, correta, mais confortável para que tenhamos o sono dos justos, um sono reparador, um sono que venha nos trazer um amanhã novo, renovado, cheio de vida, cheio de fôlego, cheio de força. Muitas vezes não chega esse dia devido aos nossos pecados que estão ocultos e nós estamos deitados num leito rodeado por serpentes, rodeados por demônios. Eu preciso confessar os meus pecados para o Senhor, e não é antes de dormir, não é ali em que eu pego meia hora uma palavra, em que eu leio, em que eu falo com o Senhor, mas não escuto o que o Senhor está me falando. Amém? Eu fico ali falando como aquele bebê que está chorando, e enquanto a mamãe tenta explicar uma situação para ele, e ele não escuta, ele só chora. E nós muitas vezes fazemos isso, nós pegamos a palavra um pouco antes de dormir e desandamos a falar ali com o Senhor, mas não permitimos ouvir ao Senhor. Então nós fechamos a Bíblia, apagamos as luzes e nos deitamos. Então vem situações de opressão, vem pesadelos, vem um sono que parece que é pesado, parece que você acorda cansada, uma falta de determinação, desânimo e por aí vai. Porque você está deitando num ninho de serpentes. E você pode pensar assim, mas como que eu estou dormindo num ninho de serpentes? Essa imagem, amadas, embora ela seja assim figurativa, ela é muito forte, porque espiritualmente isso acontece, Não é apenas uma figura no qual as cobras e as serpentes estão ali umas envoltas na outra ali, com essa imagem impactante, porque espiritualmente isso acontece. Quais pecados ocultos que eu tenho que estar confessando? Quais pecados ocultos que, embora o Senhor tenha conhecimento, mas eu não falo para o Senhor, que me envolve nesse leito no qual deveria ser santo. E isso, amadas, não ocorre de noite para o dia. Isso aí não acontece do dia para a noite. Isso leva assim, como uma semeadura. Perceba que na palavra, a serpente, ela é uma figura do diabo. Ela foi, como poderíamos dizer assim, ela foi possuída por Satanás, para que algumas possam entender. E ela ficou ali instigando a mulher. Ela ficou falando ali ao ouvido da mulher, soprando ao ouvido da mulher. E o marido estava distraído. O marido não estava cuidando dessa esposa, atento ao que essa esposa fazia, atento à fala da esposa. Não é verdade?
E na nossa vida, muitas vezes, isso acontece, isso é real. É comum, mas 1 são 2. O nosso casamento, ele começa a ficar com um leito cheio de demônios, cheio de espíritos malignos, espíritos demoníacos, devido a pequenas coisas que vão acontecendo e que nós ignoramos por acharmos que isso não causa efeito no mundo espiritual, e nós não trazemos a realidade, não trazemos a luz com os nossos lábios confessando ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos cometendo os pecados ocultos sem perceber, sem estarmos conscientes, muitas vezes através do nosso trabalho, através de uma música, através daquilo que assistimos, através daquilo que nós falamos, palavras malditas. Muitas vezes o nosso leito ele começa a ser construído, esse ninho de serpentes, esse ninho de cobras, esse ninho de demônios que vem para nos causar opressão, nos causar medo, nos dar pânico, nos apavorar devido a pequenos delitos que cometemos diariamente. Sabe como aquela pessoa muitas vezes que ela toma algo emprestado, mas que não é emprestado e que para ela não vai fazer diferença, como se a outra pessoa que sofresse pela perca de algo, ela diz assim, não, eu vou pegar porque não faz diferença na vida dela. Então, são situações que nos levam a esse leito. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, para que o leito ele se encontre com serpentes, demônios, foi de pouco em pouco que foi enchendo o nosso leito com essas serpentes, com esses demônios. Eu procuro entender que quando eu abro espaço na minha vida para algo pequeno, desse pequeno se torna muito grande. E é como falam por aí que um abismo puxa o outro, e é bem real. O meu leito ele tem que estar limpo, ele tem que estar santo, ele tem que estar compactuado, tá? Estar compactuando com o que a palavra nos diz. Então, muitas vezes nós olhamos o cônjuge e achamos as razões, achamos neles os motivos, os problemas pelo qual hoje nosso casamento se encontra, ou pelo momento, pelo estágio que ele está. Mas nós não olhamos para o nosso eu, para o nosso interior, e ali encontramos razões para dizer, não, eu também tive culpa, porque eu compactuei, eu abri brecha. Quais brechas você abriu na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, que você ocultou, que você possa ter mentido, omitido, que você possa ter aí murmurado mentiras, onde o João no capítulo 8 fala que é mentira, né? Tem um pai e é Satanás. O pai da mentira é Satanás. E muitas vezes você fala assim, mas uma mentirinha pequena, né, aqui, ou então eu vou omitir a uma pessoa, por exemplo, fala assim, fulano tá ligando no meu telefone, atende e fale que eu não tô, ou fale que, né, se é um problema aí que envolve finanças, vai fala que eu não arrumei ainda esse dinheiro, ou, enfim. Mas essas pequenas mentirinhas faz com que nós construamos, aliás, que nós venhamos a construir esse leito. E por quê? Porque é a cama. Porque é um lugar onde você vai descansar. E é onde você vai colocar a sua cabeça. E é onde a sua consciência vai falar.
é onde a sua consciência vai ali acusar. E muitas vezes nós precisamos compreender que essa cama, o leito onde eu deito, elas têm que estar favorável para que o Senhor venha deitar comigo, para que o Senhor venha ali acompanhar o meu descanso, acompanhar o meu sono, onde os anjos estão observando, onde eles dizem amém, onde há leito com mentiras, com omissões, com tudo aquilo que é discordado da palavra. Você está deitando num ninho de serpentes, você está dormindo com os demônios. Agora imaginemos situações em que eu fofoquei, em que eu blasfemei, em que eu falei palavras malditas, onde eu proferi palavras de maldições, onde muitas vezes a minha mente julgou, as minhas atitudes, as minhas emoções não condiz com a palavra. E em meia hora eu acho que isso vai vir trazer o conserto, vai trazer, né, o Espírito Santo do Senhor até aquele lugar. Não! A nossa vida é de estarmos vigiando. Vigiar e orar todo o tempo, para que nós não caiamos em ciladas, que muitas vezes Satanás ele deixa uma isca, mas é o suficiente para que nós venhamos a morder aquilo ali, e daquilo ali nós nos alimentarmos e ainda ficarmos fazendo comentários a respeito disso que nós acabamos por ingerir, sem perceber que aquilo ali está nos levando a um afastamento do Senhor. Então são parcerias no oculto, em que eu fiz através de situações, através de pensamentos, de julgos, através de definições, de conclusões, palavras malditas, mentiras, fofoca, inveja, em que eu estou atraindo para o meu leito esses demônios. E eu quero dizer mais, se o cônjuge, né, ele costuma trazer coisas do mundo com ele, e você é a única pessoa que busca o Senhor, ou pelo menos pensa que busca, é você que tem esse papel de se posicionar, de ser um soldado, e no nome de Jesus, você expulsar tudo que há de ruim, tudo que há de maldição entrando dentro da sua casa, seja através de pornografia, da masturbação, de lixo, podridão que muitas vezes o cônjuge vem da rua para dentro da sua casa. E isso cabe ao homem ou à mulher que busca o Senhor. E não achar, não pensar que só o cônjuge comete os erros, as falhas e está talvez num lamaçal de pecado. Quando eu estive sozinha, o Senhor me fez eu enxergar o meu estado, como eu estava. E não era mais um estágio, era um estado, porque eu já fazia uns 6 anos que eu estava num estado de podridão. Então o Senhor me trouxe à luz. E eu tive que confessar esses pecados, eu tive que falar para que o Senhor recolhesse, levasse até a cruz, como diz na palavra. Jesus já deixou, já fez por nós na cruz.
E eu tive que abrir mão, eu tive que falar, eu tive que confessar. E muitas vezes, foi difícil aceitar e falar o que era o meu pecado, o que era o meu erro, o que era a minha falha, o que eram as minhas mentiras, o que eram as minhas tramóias e o que eram tudo aquilo que compactuou com essa parceria para que o meu leito se tornasse esse ninho de cobras, esse ninho de demônios. Então, muitas vezes nós estamos falando algo do cônjuge e não deixamos que a palavra do Senhor venha nos revelar acerca de si mesma, acerca de mim mesma, como foi o período em que eu estive sozinha. E veja que a serpente, ela ficou instigando Eva. Então foi um período, foi um tempo. E é assim nas nossas vidas como é assim na vida de qualquer pessoa, para que ela venha cair. E se você for olhar para o próprio Gênesis 3, quando caiu a cegueira espiritual de Adão e Eva, o Senhor revelou isso a eles. Então ali na hora caiu a cegueira, então eles conheceram a nudez de um e vice-versa. Então, nas nossas vidas é assim mesmo. Quando nós temos uma vida com o Senhor, que ela está, vamos dizer assim, meia boca, vai chegar um período, vai chegar um tempo que o Senhor vai vir e vai tirar essa cegueira espiritual dos nossos olhos. Então nós vamos olhar para trás e nós vamos ver o que nós construímos ou não construímos, e junto disso estará os erros, os acertos, as falhas, os pecados ali que nós cometemos, tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. E no primeiro momento nós vamos correr para os braços do Senhor e buscar esse conserto, buscar esse merecer da graça do Senhor. Tem pessoas que, quando elas reconhecem os erros, o pecado em que ela estava, ela acha que ela não merece mais a graça e o perdão do Senhor. Ela se acha imerecida. Ela acha que aquilo ali para ela já não vale mais. E ela então não consegue olhar para o Senhor, ou mesmo que seja ler a palavra. E isso é algo enganoso que Satanás coloca na pessoa. Porque a graça é para todos, o perdão é para todos, o feito do Senhor Jesus é para todos, não é para alguns. E não podemos nos enganar com as mentiras de Satanás. Então, quando você tem essa percepção que existe uma parceria, uma construção, eu tenho que ter consciência quem tem sido a minha parceria, quem tem sido aquele que eu estou construindo ou adquirindo aquilo que acontece ao longo da minha vida. Eu tenho um leito no qual eu me deito e eu sei que o Senhor repousa comigo, que Ele se deita comigo, ou eu tenho um leito no qual eu me deito e estou entulhada em um ninho de serpentes, com tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso, minhas reações, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto. Amadas, eu quero ressaltar algo aqui. Esses dias atrás, uma pessoa me procurou para conversar e no fundo
Eu não sei se essa pessoa estava ouvindo ou se ela estava em algum lugar em que estava tocando uma música. E vocês que me acompanham há algum tempo sabem que eu, em vários momentos nos áudios, eu já falei que eu nunca, né, fui uma pessoa que gostei de música sertaneja. Eu sempre assim, tive uma tendência mais para música contemporânea, rock, assim. Só que quando essa pessoa me mandou o áudio, eu não conseguia entender o que ela me falava, porque eu só escutava aquela música sertaneja ao fundo e muito assim... pertinente aquele momento em que a pessoa só falava, a pessoa que cantava, só falava ali de um momento ali em que foi traição, tudo. A pessoa mandou um áudio para mim praticamente de 8 minutos. Então, nesses 8 minutos eu não conseguia ouvir o que ela falava, porque eu só escutava essa música ao fundo. Aí você tá buscando restauração no casamento, você escuta essas músicas sertanejo. Eu até costumo falar que são músicas sertanojo. E essa falação sem fim de bebedeira, sabe, traição da outra, a atual, não sei o que, não sei o que. Aí você senta na frente da televisão, vai assistir a novela, que só fala disso. E muitas vezes você tá torcendo pro casamento do outro lá dar certo. Você fica com isso na sua mente, com isso na sua cabeça, porque você se alimenta daquilo que você lê, do que você escuta. E nós temos que ter cuidado com isso. Então você pode olhar para mim e falar assim, você está sendo exagerada, você está sendo fanática. Não, eu não estou sendo exagerada e não estou sendo fanática. No período que você busca a restauração do casamento, você tem que vigiar o que você escuta, o que você assiste, os seus pensamentos. Se você tinha dificuldade em alguma área em que você vai visualizar, em que você vai escutar, você tem que correr. Não, você não pode compactuar com essas situações. E isso você acaba levando para sua cama. Isso acaba você deitando ali nesse ninho de serpentes, nesse ninho onde demônios ficam rodeando. O nosso leito tem que ser algo limpo, tem que ser algo transparente, tem que ser algo no qual o Senhor possa vir e deitar comigo e com você. E isso é a sua consciência que vai te mostrar. E por isso que muitas vezes, amada, você sente uma inquietude enquanto você dorme. Você sente algo parecendo que muitas estão sendo oprimidas. Se sentem, enquanto dormem, se sentem cansados, se sentem fadigados. Porque espíritos demoníacos tiram a tua energia, vamos falar assim. Eles tiram toda a tua positividade, vamos falar com essas palavras. Eles arrancam de você tudo o que possa haver de melhor. Quando eu era mais nova, existia um período em que eu acordava, eu morava ainda com os meus pais, e meus pais sempre tinham a mania de falar para mim assim, pega essas coisas e vai morar na igreja, porque a minha vida era estar fazendo as coisas para o Senhor. E muitas vezes eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã. Eu acordava, eu sentia algo apertando meu pescoço, me pressionando. Eu ficava com falta de ar, ou eu acordava na madrugada assustada, ofegante. A minha cama era uma cama que não tinha esse ninho de serpentes. Mas aquilo que, através da vida dos meus pais, através da vida dos meus irmãos, entrava na minha casa. Embora minha casa fôssemos eu, minha irmã e minha mãe apenas que fôssemos à igreja, nós não tínhamos conhecimento de muitas situações da palavra, como você ler signo,
você, né, pegar uma revistinha lá, ler uma simpatia ou qualquer coisa que fosse. Tudo isso te provoca a estar no ninho de serpentes. Porque na palavra em Isaías, eu não me recordo onde, vai falar lá a respeito de signos. E tem pessoas que são cristãs que seguem signos. Acreditam nessas coisas de lua, não sei o que, etc e tal. Então tudo isso te leva a esse ninho de serpentes, te leva a esse leito onde você possa ter olhado essa imagem e visto aí um lençol com serpentes e cobras, o travesseiro com, né, a decoração, mas muitas de nós dormimos nesse leito. E aí imagine quando o cônjuge está carregado por coisas que ele vê, que ele faz no oculto, e isso traz para esse leito. Contudo, hoje o Senhor está tratando da minha vida, da sua vida que me ouve. E a partir do momento em que isso vai sendo liberado da sua vida, vai sendo colocado para fora, automaticamente o Senhor vai trabalhando na vida do cônjuge. Brigas, discussões, falações, murmurações, tudo isso propõe a um leito de demônios. E eu quero hoje deixar essa mensagem para você. Quem tem te acompanhado nas suas parcerias? Quem tem deitado com você em seu leito? Quem está te fazendo companhia nas noites? Você deve orar ao Senhor, não apenas quando você está para o seu descanso, em que você vai dormir, esperando o amanhecer, mas você deve orar ao longo do seu dia. E cada vez que ocorrer em que você percebe que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor te leva ao conhecimento da falha, do erro, do pecado, seja qual for, você tem que parar tudo e pedir perdão ao Senhor. E deve ser um perdão genuíno, no qual todos os dias você percebe: hoje eu não fiz aquilo que eu fazia antes. E todas as vezes que você age dessa maneira, você está fazendo o que Romanos 16:20 nos fala. Amém? Todas as vezes que você age com esse conhecimento, com essa inteligência espiritual, você está fazendo aquilo que Romanos 16:20 nos fala. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Queira construir parcerias que te levem ao conhecimento da palavra e à libertação através da palavra, para que você possa dormir num leito em que o Senhor deita com você e não mais demônios. Amém?